começar o nosso Pod E, o primeiro aí, o segundo, na verdade, de 2026. E eu quero, na verdade, começar já agradecendo a cada um de vocês, porque com praticamente aí um mês de existência, o Pod E já está em oitavo lugar no ranking de carreira, oitavo lugar no ranking de carreiras na Apple Podcast e também na Apple Podcast na vaga ali no lugar 81 no ranking de negócios. Tão pouco tempo, então a gente está super feliz porque vocês estão ouvindo, vendo, compartilhando, curtindo. Continue. Não esquece também de dar uma moral lá no YouTube e aqui no YouTube, dependendo de onde você estiver vendo e ouvindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha para que mais gente possa aí sentir um pouco dessa vibração que a gente tem trazido, temas super interessantes de mercado de trabalho, de principalmente de humanização nas empresas. E nessa segunda temporada do Pod E, a gente vai falar sobre experiência do cliente nesses próximos 4 episódios. Mas a gente vai falar das tendências para 2026. São dezenas de tendências da experiência do cliente para 2026, mas a gente vai esboçar, falar um pouquinho a mais, tentar esmiuçar, apesar do tempo ser curto, mas principalmente em 3 tendências, que é a hiperpersonalização orientada por IA, transparência e confiança e velocidade com simplicidade. E para a gente falar desses temas, a gente tem o prazer de receber ela, que é engenheira de produção de formação e empreendedora por escolha. Ela é empresária e mentora de negócios. Era do mundo corporativo, mas viu no empreendedorismo a possibilidade de construir negócios com propósito, experiência e pessoas no centro. Hoje lidera 5 negócios com foco em experiência do cliente, com cultura forte e resultado sustentável, além de ser mentora de outros empresários, ajudando no crescimento estratégico, clareza e humanidade. Ela é extremamente detalhista com processos, mas profundamente humana na liderança. Estou falando de Bruna Mourão. Ai, Muito obrigada, obrigado. Elano, Ouviu? Obrigado por pelo você ter convite. aceito, de estar aqui conosco, de falar um pouquinho de toda a sua super, hiper, mega pau experiência aí no que diz respeito à experiência do cliente. Muito Eu que obrigado. agradeço, é um prazer estar aqui com você, conversando. Elano que também é nosso cliente, né? Sim. E por isso que eu fiz questão de te convidar, né? Em breve o João virá também, porque as experiências, quando vocês. Tudo que vocês realizam, eu sempre espero me surpreender e não teve nada do que eu participei, do que vocês criaram, que eu realmente não me surpreendi. E quando a gente pensou, vamos falar sobre a experiência do cliente, tem que ser aí a Bruna, porque o que vocês fazem sempre gera uma experiência, uma aproximação da marca com o cliente de uma forma muito primordial. Faltou algum dado aqui na apresentação? Não, é isso. Tá tudo certo, né? Então, Sim. nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, vamos falar assim, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre hiperpersonalização orientada por IA. O que que seria isso? A hiperpersonalização é que aproxima cada vez mais os produtos, os serviços da gente. Por exemplo, antigamente a gente recebia uma série de anúncios nas redes sociais e que algumas coisas tinham a ver com a gente, outra não. Hoje a gente recebe cada vez mais no Instagram, enfim, TikTok, nas redes sociais em geral, cada vez mais uma comunicação assertiva. Ou seja, nós somos vigiados muito mais do que o BBB 24 horas pelas nossas redes sociais. Há ainda uma tecnologia que as pessoas têm uma certa desconfiança de que até as nossas câmeras são também observadas, as câmeras do celular, dos tablets, isso mesmo. E toda essa informação, o que a gente mais vê, o que a gente mais curte, qual é o tempo do. Por exemplo, tem um determinado vídeo que eu passo muito mais tempo assistindo, o que eu compartilho. Tudo isso é captado através das redes sociais e isso é vendido no mercado através do tráfego pago. Ou seja, há uma personalização, o que a gente gosta, o que a gente mais vê, o que a gente mais assiste, o que a gente mais conversa, isso tudo é
vendido através do tráfego pago. É o que a gente chama da hiperpersonalização. Às vezes as pessoas procuram no Google um tênis. Estou procurando tênis aí, início de ano. Início de ano as pessoas costumam mais procurar uma vida mais sadia, e alguns acabam não conseguindo, aí vai procurar um tênis de correr, por exemplo. E aí quando você vê, você é bombardeado de informações, de anúncios, de tênis de corrida, e tem ainda quem não sabe da informação que fica pensando, né? Olha, é um sinal, Deus me mandando um sinal, eu realmente preciso comprar um tênis novo, e não é justamente essa personalização. A gente tem aí o Netflix, que quando a gente entra no Netflix tem lá as sugestões para a Bruna, as sugestões para o Elano, onde são os filmes onde que você mais, os filmes que você mais assiste, o tipo de filme que você mais assiste. Acaba o Netflix ali reunindo uma possibilidade de sugestões dentro do que você está acostumado a assistir. E eu vou dar um exemplo para a gente já ir para as primeiras perguntas, que é a Alexa. Por exemplo, eu tenho a Alexa em casa, eu sempre compro pela Amazon a minha suplementação alimentar, whey, creatina, essas coisas. E a Alexa fala, Elano, falta tantos dias para acabar o seu whey. Já deixei no carrinho de compras. Você quer que faça a compra agora? Se você falar, se eu falar quero, automaticamente a compra ela é realizada. Então a gente está sofrendo aí, eu falo sofrendo porque a gente acaba consumindo mais do que a gente precisa e uma personalização cada vez mais forte e que as empresas precisam saber usar isso. Fora, agora, além de todo esse papo, toda essa introdução, eu queria saber, Bruna, como é que você vê essa personalização? De que forma positiva as empresas podem se utilizar dessa personalização? Sim. Bom, quando a gente fala de IA, é uma coisa que eu tenho um mentor, né, o Conrado Adolfo, e ele sempre fala que o ser humano sozinho, ele não pode ganhar da IA, né? E a IA não pode também ganhar do ser humano sozinho. Mas quando os dois se juntam, isso sim vira uma potência. Então, eu não acredito que a IA vá substituir um trabalho humano, vai fazer o nosso papel hoje. Porém, a gente tem que sempre estar atualizado e utilizar disso para entregar um melhor serviço, né? Então, hoje, assim, para todas as minhas entregas nas minhas empresas, seja na mentoria, seja nos estúdios, eu sempre estou pedindo ajuda da IA, porque às vezes a gente tem alguma coisa na cabeça e a gente falando com as nossas palavras ali com o chat, né, com o Gemini, ele consegue traduzir tudo aquilo de uma forma mais organizada, mais diretiva, né? Então, assim, a gente só tem a ganhar com a IA. E as pessoas têm que ter isso em mente, que é a nossa nova realidade, né? Quem não se atualizar, quem não usar IA, pelo menos aí a cada uma hora no dia, tá fazendo alguma coisa de errado e tem ficado para trás, né? E até porque a IA acaba ajudando a gente a personalizar ainda mais essa entrega para o cliente, Sim. né? E falando disso de entrega, por exemplo, eu sou, talvez pela minha idade, né? Não sei, eu gosto de coisa de muita personalização no atendimento. Aham. Então, por exemplo, eu faço academia, como eu tenho o Gym Pass, né, que agora é o Well Hub, então eu faço onde de idade, de acordo de onde eu tô, com a correria do dia a dia, mas eu gosto muito de fazer musculação numa academia que eu nem vou falar como é que eu chamo, porque se eles assistirem, eles vão me matar. Mas são aquelas academias de bairro que são mais simples, que são aqueles equipamentos, que é aquele ferro mais pesado, sabe? E eu não me importo. O que importa é que me atende. E Sim, eu gosto de malhar lá, por quê? Porque me chamam pelo nome. sim. A recepcionista, que eu acredito que seja a esposa do dono, não sei, ela me trata pelo nome. Quando eu chego, o dono vem falar comigo, vem, oi, Elano e tudo mais. Quando aparece um aparelho novo lá que eles compram, um arrumo, eu vou, faço questão de reconhecer e de parabenizar. Eu gosto de uma padaria que tem perto de casa, porque quando eu tomar café, às vezes, porque quando eu chego lá, a atendente me chama pelo nome, ela já sabe que eu quero o meu cappuccino com pão na chapa, entrada, requeijão, que vem queimadinho, e ela ainda conversa comigo, pergunta como eu tô, como estão os meus cachorros. Eu acredito que a maioria dos seres humanos, eles gostam, a maioria gosta Sim. de ser tratado dessa forma, Uhum. né? Como é que você entende de que forma o teu negócio consegue personalizar
cada vez mais o atendimento do cliente, como o teu negócio faz, e aproveitando, já dando uma dica para os empresários e empreendedores que estão vendo a gente de como personalizar isso. Sim. O que eu falo é humanamente impossível eu, como dona do negócio, saber o nome de todos os meus clientes. Isso não tem como. Então, é uma cultura muito forte que eu estabeleço nas empresas, do atendimento ali, de todo mundo seja da recepção, seja nas aulas, quem tem esse ponto de contato com o cliente, de saber o nome dele, saber os gostos, olhar ali no Instagram, de repente a pessoa fez uma viagem, postou alguma coisa do cachorro, a pessoa tem um repertório ali para conseguir criar essa conexão com o cliente, né? Então, eu acredito que as equipes têm que estar muito preparadas para isso. Porque na padaria que você vai, né, muitas vezes não vai ter o dono ali para te chamar pelo nome, mas quando a equipe entende a importância dessa personalização, a gente consegue fazer uma entrega mais homogênea, né? Porque quando a gente fala em encantamento, muitas pessoas, muitos empresários pensam que a gente precisa gastar mundos e fundos para isso, e não. O encantamento do cliente é no simples mesmo, né? É no olho, em falar o nome dele, saber alguma preferência que ele tem. Assim a gente consegue encantar e personalizar muitas vezes o nosso atendimento. Até porque a gente gosta de se sentir único. A gente é meio É. carente enquanto consumidor, vai, não é Uhum, verdade? sim. Ou o que eu tô falando não faz sentido? Sim, Porque não, a total. gente não é carente, né? Porque a gente vive num mundo tão louco, numa correria tão louca, e isso não falando só de São Paulo, mas, enfim, todas as principais, todas as capitais, né? As grandes cidades têm, com exceção do interior, que acaba tendo uma vida mais tranquila, um pouco mais calma. A gente vive numa correria muito grande. E Sim. quando a gente é tratado pelo nome, quando alguém chega e fala, Bruna, você já, puta, é o meu nome, estão me É. chamando pelo meu nome. Então acredito que a gente gosta de se sentir único. Como é que a empresa, como os empresários hoje, de que forma eles podem agir para que o cliente se sinta único, apesar de não ser único, ter aí uma Uhum. multidão de clientes, você tem aí centenas de clientes. Como é que vocês fazem para que aquele cliente se sinta único? Certo. Bom, o primeiro ponto, como eu disse, é a equipe, né? E o segundo ponto que eu vejo são os dados. Então, não adianta você soltar uma comunicação em massa, igual para todo mundo. Minimamente, você precisa entender ali, a característica do cliente, fazer comunicações específicas, né? E aí a gente consegue usar a IA para isso, para a gente atingir um certo grau ali de personalização, porém em escala, né? E o dia a dia é realmente o contato humano, a equipe, é o olho no olho. Então, assim, é o que eu sempre vou defender. É a tecnologia, é a IA em conjunto com o ser humano. Sempre tem que andar os dois juntos, né? Eu tava ouvindo, eu malho ouvindo podcast, né? E eu tava ouvindo eu não me lembro o nome dela agora, mas é uma grande influenciadora, ela tem milhões de seguidores e com foco em marketing digital, e ela fala que a gente precisa trazer a IA para perto da gente, e eu sou completamente a favor disso, né? Eu ainda ouço em falar, não aí é achismo, né? Como eu falei em episódios atrás, eu gosto muito de diferenciar o que eu acredito, o que eu acho. Acha que eu não tenho certeza, eu penso, mas o acredito é o que eu tenho certeza. Então eu acho que as empresas hoje, elas precisam dividir o investimento delas em 60% no ser humano, né, na pessoa, e 40% em IA. Uhum. Porque nós precisamos humanizar essa IA. Né? Quando a gente criou esse podcast, pegou opinião, fez uma pesquisa de mercado, as pessoas falavam, nossa, mas vocês estão indo de contra não é nem a modernidade, mas é a atualidade, onde as empresas estão investindo em IA, você está falando para as pessoas investirem em ser humanos? Sim, porque nós somos completamente emoção. Mais tarde a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Mas o que eu quero falar é, o que você tem para falar para aqueles empreendedores e os empresários que ainda hoje ainda ficam meio que de pé atrás para o uso de IA? Eu vejo a IA como um aliado num bom atendimento do ser humano. Por exemplo, é humanamente impossível ali um recepcionista, um atendente, um vendedor receber vários leads, várias pessoas ali querendo falar com ele sem previamente ter um filtro, né, um funil. Então eu vejo a IA muitas vezes como esse filtro, a gente consegue ali responder de repente dúvidas que são mais recorrentes, mais simples através de uma IA.
E ali a gente só coloca realmente o humano quando é algo que foge, que precisa de uma explicação maior, que precisa de um ponto de contato. Então a gente consegue, através da IA, dar mais uma qualidade de vida, né, para os nossos colaboradores, porque acaba, tirando aquela sobrecarga. Então, assim, só tem a ganhar realmente, tanto nessa parte da tecnologia, como dos colaboradores também. Acho que é importante a gente lembrar também que as empresas precisam ter também um pouco de cuidado com essa hiperpersonalização orientada por IA, porque para não ficar uma coisa muito robotizada Sim, também, é. né? A gente percebe quando é algo feito por IA, por uma tecnologia mais avançada, moderna, e quando é ser humano. É. Você se sente menos segura quando você está sendo atendida por uma IA? Olha, Elano, quando eu vejo que as respostas são muito genéricas e que não tá indo no ponto onde eu tô perguntando, que eu tô precisando, eu me sinto insegura. Parece que eu não vou conseguir chegar naquela resposta que eu preciso. Agora, tem sim as que são muito bem programadas, muito bem treinadas e que conseguem me dar uma solução final. E aí eu vejo que eu tenho segurança, porque eu sei que tem ali um treinamento por trás dela e que aquela resposta que ela me deu realmente é muito assertiva, né? Então é o que você falou, tem que tomar esse cuidado para o atendimento não ficar tão robotizado e a IA tá muito bem preparada com aquilo que a empresa entrega de serviço. Então, como que os seus atendentes falam com os clientes? Tem algum nome pelo qual, algum apelido pelo qual eles chamam os seus clientes? Tudo isso dá para a gente colocar na IA para ficar mais personalizado, né? Boa. E assim, você estava falando, eu estava vindo aqui na minha cabeça, porque o que as empresas precisam ter cuidado com essa hiperpersonalização de acabar esfriando essa relação, Sim, né? Eu te fiz essa pergunta se se acha segura, se sente segura, porque eu não me sinto nada seguro de quando a gente tá ali num chat, a parte inicial, ok. Só que aí nem todas as empresas, e eu falo até das grandes empresas, estão sim, preparadas para atender de uma forma 100% automatizada, robotizada os sim. clientes, né? Então você às vezes faz, ele dá algumas opções para você escolher, e sendo que o teu problema não está dentro daquelas opções oferecidas pelo robô. Sim, Então, isso acaba afastando o cliente da marca. E como, sim. então, Bruna, fazer com que essa personalização gerada por IA não afaste os clientes? Eu vejo que tem muitas empresas, né, que oferecem esse tipo de serviço que não são totalmente automatizadas. E é isso que eu sempre busco nos atendimentos. Foi como eu falei, talvez ali no começo ter uma árvore de assuntos, algumas dúvidas mais genéricas que de repente ali o robô consegue solucionar, porém ter essa possibilidade de migrar para o humano. Então sempre tem que ser muito híbrido, né? Porque hoje a gente falando até de grandes empresas, mas colocando nós aqui como empresários que não tem uma estrutura assim de TI, né? É, a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão acaba que foge. A gente coloca ali tudo muito robotizadinho, e aí se foge. Não tem um atendente ali que tá de olho Fica muito naquele frio, né? atendimento. Exato. E assim, o cliente quer saber que ele falou com o fulano, que ele falou com o ciclano. Quem que resolveu o problema dele? Foi o robô ou foi o Elano, né? Uhum, e nós brasileiros, e aqui no Brasil, nós somos, pela nossa história, né, pela nossa cultura, a gente é um povo meio ressabiado, a gente é um povo meio que Sim. pé atrás, e a gente ainda precisa desse lado humano. E para a gente encerrar esse primeiro episódio, gostaria, por favor, que você desse algumas dicas de ferramentas, né? Por exemplo, eu uso o Google Agenda, eu uso muito o Chat GPT e também os editores de vídeos por IA. Quais as Sim. ferramentas que você usa e que você pode indicar para desde o pequeno empreendedor até o grande empresário, o que ele pode se utilizar para potencializar o seu resultado e a sua produção no dia a dia? Tá. Bom, falando de organização ali, de planejamento para as empresas, eu uso muito o ChatGPT também. O Gemini, ele tem uma parte melhor ali com vídeos, então eu uso essas duas ferramentas. Mas falando no atendimento em si, o que eu indico são ferramentas que vão te oferecer um chatbot, uma comunicação por IA, uma organização ali por atendimento, por atendente,
planilhas de CRM. Então, toda essa parte de atendimento, se a gente deixa muito no freestyle, só usa aquele Google Business sem nada, ele fica desorganizado. E eu acho que é uma coisa que está todo mundo sofrendo agora, né? As empresas, do banimento do WhatsApp. Então, a gente tem que usar essas ferramentas que são homologadas pelo Meta e que eles oferecem muitos instrumentos ali de IA e que ajudam a deixar o atendimento mais rico, né? Porque muitas vezes a gente não consegue também contratar uma mão de obra que tem ali um grau de escolaridade que vai oferecer aquele português excelente, né? Uhum. Aquele, enfim. E hoje em dia a gente tem essas ferramentas que conseguem driblar um pouco dessa nossa deficiência. E você falou um ponto super interessante dessa questão do português. Eu trabalho dando bastante treinamento para uma área comercial. E existe sim, sendo bem claro, algumas pessoas podem me apedrejar, mas sim, existe muitos problemas e erros de comunicação, vamos falar assim, no atendimento ao cliente. E isso Sim, acaba com a marca, isso acaba com o produto, isso acaba com o serviço. sim, Né, algo que as empresas precisam investir bastante e que o ChatGPT, como ferramenta, veio ajudar, né, principalmente no que diz respeito àquelas pessoas de linha de frente, de recepção, sim, de atendimento, né, que acabam tiveram um pouco menos de oportunidade de estudo. Né? sim, sim. Muito legal isso que você colocou. A gente vai finalizando por aqui esse primeiro episódio, né, dessa segunda temporada que a gente está falando de experiência do cliente. Na próxima terça-feira, às 21 horas, a gente está de volta. Não esquece de, no YouTube, se inscrever no canal Elano Fernandes, se inscreva e também acione o sininho e acompanhar, curtir, compartilhar, comentar. A gente quer saber o que você está achando. Participa com a gente do bate-papo de cada um dos assuntos do episódio. Também em todas as plataformas digitais, Amazon, Spotify e também no Apple Podcast. Até a próxima terça-feira.